Olá, sejam bem-vindos ao Papo Cajuína, um projeto editorial da Caju para inspirar quem, assim como a gente, trabalha com gente. Eu sou a Luísa Terpins, editora de Cajuína. E eu sou Lucas Fernandes, líder de gestão da Caju. E a cada episódio falaremos sobre temas relacionados a RH e liderança com convidados super especiais. Estamos começando mais um Papo Cajuína e hoje a gente vai falar sobre um tema que não só está quente, como também tende a ser um pouco polêmico dependendo do ponto de vista: média liderança. Bom, o nome em si é autoexplicativo, né? A média liderança é aquela liderança que está numa posição tipo de gerente. Tem um time de liderados, mas ainda reporta para o nível mais sênior, tipo um head ou um C-level da organização. É aí que entra a parte polêmica que a Lu comentou. Há quem diga que esse é o profissional que leva pelos dois lados. É cobrado pelo time que está abaixo e pelas pessoas que estão acima dele. Não à toa, uma pesquisa realizada pelo Slack já identificou que são os que mais correm risco de burnout. E para falar sobre o assunto, hoje a gente tem aqui no estúdio a Maíra Blasi, que é fundadora da consultoria Subversiva e especialista em futuro do trabalho. E aí, Maíra, de que lado você tá? Da média ou da alta liderança? Gente, eu sou a favor da paz entre os povos. Pelo amor de Deus, quanta treta! Mais brincadeiras aqui. Eu sou Maíra Blasi, como você já adiantou, sou especialista em futuro do trabalho. Nem sempre eu fui empreendedora, né? Antes de chegar até aqui, eu trabalhei em diversas empresas, com marketing, vendas, eu sou formada em administração. Cheguei a ser gerente nacional de trade marketing de uma grande empresa. Só que eu sempre fui uma mulher muito questionadora dos formatos de trabalho, principalmente quando eu comecei a assumir cargos de liderança. Eu ficava, gente, mas só tem esse jeito de liderar? Só tem esse jeito de decidir? Só tem esse jeito de priorizar? E essa minha agonia foi me levando a autores, pensadores sobre isso, até que eu fiz uma transição de carreira para a área de transformação digital. Aí eu trabalhei em algumas startups, como PagSeguro, trabalhei na Nextel e depois no Get Ninjas. E por fim, eu resolvi mesmo abrir minha consultoria. Então, eu sou professora, palestrante, criadora de conteúdo, nesse grande guarda-chuva do futuro do trabalho, que aí tem algumas ramificações. A gente está falando muito de geração Z, de crise de gerações, crise de liderança, agora aquecimento climático. Então, eu vou abordando esses temas com os meus clientes, com os meus alunos e vou transitando nesse meio. Além disso, eu sou saxofonista também, ativista. Eu sou uma das criadoras das Obscênicas, que é um bloco de carnaval só de mulheres aqui em São Paulo. Eu gosto de falar isso porque eu gosto de quebrar essas expectativas que se tem do currículo de quem fala de trabalho, né? Total. Eu tenho um projeto chamado Trabalhe Como Quem Festeja, onde eu misturo o que eu aprendo com as festas, com o carnaval e essa brasilidade toda, e como que a gente pode levar isso para o nosso trabalho. Então, eu gosto de trazer para quebrar expectativas, porque eu ganho dinheiro tocando saxofone. Já fiz até show no Sesc, então eu sou também, tá lá no meu LinkedIn, saxofonista. Pra ninguém ter dúvida. Não, maravilhoso. Não, e eu adorei que você falou que você é a favor da paz, mas... Pode não parecer. Mas, ultimamente, assim, quando a gente fala, eu digo o mercado, né, fala sobre média liderança, nem sempre é a paz que reina, né? Porque... há quem odeie a média, há quem fale que precisa abolir a média liderança e há quem fale que não. A média liderança é... quem está fazendo as coisas acontecerem, é o né? futuro do trabalho. Quem disse isso, inclusive, né, recentemente a gente entrevistou um dos autores do livro Power to the Middle, que foi traduzido agora para o português, saiu no Brasil, e ele fala, gerentes e coordenadores são o futuro das empresas, mas... não é toda empresa que enxerga e apoia e quer desenvolver, enfim. Inclusive, numa pesquisa que eles fizeram da McKinsey, eles constataram que 49% do tempo dos coordenadores e dos gerentes é usado para fazer tarefas operacionais. Ou seja, não estão aproveitando a gestão, né, os dots ali de liderança das pessoas. Como você acha que isso tem melhoria? Tá. Se é que é possível ter melhoria, né? Eu acho que tem 3 assuntos aqui. Tem essa questão da paz, né? Que a gente não vê.
Me agonia muito que às vezes eu acho que a gente gasta muito tempo no mundo corporativo com pequenas implicâncias e não focar em realizar o trabalho que a gente veio aqui fazer, sabe? Eu acho que tem muito essa coisa, acho que brasileira, latino-americana, que tudo tem que estar bem, tudo tem que estar harmonioso o tempo inteiro e a gente investe um tempo nesses conflitos, em vez de gente, beleza, talvez a gente não precise se amar, mas tem um trabalho para ser feito, vamos dar uma focada nisso? Eu acho que tem essa questão do quanto a gente se desgasta com conflitos existenciais, sendo que a gente tem que resolver coisas muito pragmáticas, sabe? Aí tem essa questão de, será que é necessária essa média liderança? Gente, essa média liderança é que conecta os grandes objetivos da organização com a galera que está realizando a tarefa ali no dia a dia. Se não tem essa pessoa que faz a ponte, faz a tradução e tal, como que a gente pretende lidar com isso, né? Pelo contrário, existem algumas teorias que estão falando que CEO e C-Level que não são necessários. Não vou nem entrar nessa. Que essa ponte me parece um pouco necessária, só que acaba se perdendo muito nesse lugar de, ao invés de ser esse tradutor da estratégia e do negócio, entrar num lugar muito tarefeiro. Eu vejo que a nossa mentalidade, ela é muito tarefeira. Recentemente, eu até criei um conteúdo na internet, baseada nas minhas aulas de gestão do tempo e produtividade, que as pessoas querem ferramentas de gestão do tempo, de prioridade. Como é que eu priorizo isso? Eu acho muito bizarro as empresas terem crise do que priorizar. Para mim, quem não sabe priorizar está com uma crise anterior, que é a crise da falta de objetivos explícitos. Ou a falta de entendimento desses objetivos, entendeu? Então, a gente tem uma mentalidade muito tarefeira. Quando eu pergunto para as pessoas e para as lideranças, qual é o objetivo desse ano? Me vem respostas muito em formato de tarefa. Entregar o projeto tal, terminar 3 tarefas. Mas esse projeto tem a ver com o quê? Por que se criou esse projeto? Não, porque a gente estava com problema de não sei o quê. Eu falei, então, seu objetivo é resolver esse problema. Esse projeto é um meio para você atingir um fim. Isso aí não é a solução. Então, eu acho que a liderança, principalmente essa média gerência, média liderança, ela sai dessa transição de especialista, de analista, de executor, para uma posição mais estratégica. Mas a mentalidade tarefeira, ela está tão enraizada que é difícil mesmo começar a ter esse pensamento sistêmico, olhar para a empresa de um jeito mais estratégico e de negócio. Eu vejo que isso deveria ser com todos os cargos, mas a gente não é incentivado. Tem gente que, eu faço aqui minha tarefa, eu falo, o que sua tarefa tem a ver com todo? A pessoa não sabe. Então, desde as primeiras posições, a gente já deveria ser incentivado a ter esse olhar estratégico para a companhia. Se fala muito, pensamento de dono, mas como que desce esse pensamento de dono? Segunda-feira, qual é a manifestação do pensamento de dono? As pessoas não sabem direito, fica parecendo uma coisa meio filosófica. É assim, tá meio agoniado assim, se eu tô assim, eu tô... Sabe? Não, é saber da estratégia, saber dos dados, saber o que a sua tarefa tem a ver com o resultado. Eu acho que essa média gerência, essa média liderança tá nessa transição. Às vezes não consegue comunicar isso direito pro time, numa linguagem palatável, para todo mundo entender o que sua tarefa tem a ver com aquilo, e fica espremida entre uma alta liderança que quer resultado, que é um número, e essa galera aqui que tá com uma visão mais tarefeira, olhando só pro seu e não entende de que maneira faz parte do todo. E eu acho que é aí que se estabelece essa crise de 50% ser mais tarefeiro, porque realmente é uma liderança de transição. A gente não tem essa mentalidade incentivada antes de assumir esse tipo de cargo, que eu acho uma grande falha generalizada. E aí, como é que ele fica entre pessoas muito estratégicas, que só estão olhando para o número, e essas pessoas que estão ali na execução, tipo, tô fazendo aqui o meu pedaço, o resto que se vire, entendeu? Acho que acontece aqui a esquizofrenia, acontece aqui uma esquisitice, que essa liderança fica ensanduichada, e eu não sei se eles conseguem visualizar que é isso que está acontecendo. É interessante esse ponto que você estava trazendo. Para mim, tem 2 aspectos que eu gostei e que se conectam talvez com a visão que eu tenha de ter trabalhado por muitos anos em multinacionais e depois numa empresa que cresceu rapidamente, que é a Caju, que hoje já é uma empresa bem mais complexa do que era antes, que é a questão da gente ter essa necessidade de agradar. Então, essa liderança média, quanto mais você começa a pensar que tem níveis dentro de uma grande organização, você vai ter várias camadas de média liderança. E muitas vezes o que vai acontecendo é um telefone sem fio em que as coisas elas vão se perdendo nessa tradução que você estava falando. E aí as empresas entenderam que uma forma de você cortar isso é cortar layers, né? Spans e layers é uma coisa que tem sido falado muito dentro da linguagem de RH, porque eu quero aumentar a eficiência, então eu quero que uma pessoa lidere muitas pessoas e eu quero cortar esses níveis intermediários. E eu fiquei pensando no ponto que você estava trazendo, que eu acho que
essa visão de tarefa, que tem muito a ver com esse dado dos quase 50% do tempo das pessoas olhando de fato para a tarefa, e como que a gente está conseguindo definir qual que é o papel dessa média liderança. Até uma curiosidade que eu fiquei agora, nesses trabalhos que você tem feito com empresas diferentes, você sente que essa liderança média, eles têm uma mesma consciência do que é o papel deles, ou é uma coisa muito heterogênea? Eu acho que existe uma crise generalizada, e não só dessa média liderança, das empresas não definirem o papel das pessoas. E eu não estou dizendo que isso está errado, porque eu tenho uma outra visão também sobre isso. O que acontece? Dentro do contexto atual de 2024, a gente ainda usa práticas e métodos de trabalho que a gente aprendeu nos anos 80, nos anos 90. Será que em pleno 2024 ainda faz sentido as pessoas terem papéis fixados? Um papel muito bem desenhado, muito bem cravado, que não vai ser alterado? Como que a gente pode garantir isso se o mundo muda o tempo inteiro? Se a gente vive falando que o mundo muda, tudo muda, menos a gente não quer mudar. A gente não quer mudar. Porque essa empresa muda os projetos toda semana. Porque o mundo muda, mas os projetos não vão ser alterados. Assim, eu acho que isso não pode virar desculpa para bagunça, para falta de comprometimento e tal. Mas eu vejo que existe uma crise nos papéis por 2 motivos. O primeiro não é definido, às vezes, papel nenhum. Existe ali uma descrição de cargo quando entra na empresa e no dia a dia a gente vamos ali no bom senso. Só que bom senso não existe, gente. O que é bom senso para mim pode não ser para você. Eu acho que muitos problemas corporativos acontecem por conta dessas frases de efeito evasivas que existem. Olha, vamos no bom senso, vamos ali na liderança pelo exemplo. Eu tenho pavor dessa frase, porque, mais uma vez, o que é exemplo para mim pode não ser para você. Alguém que está ouvindo esse podcast pode ouvir e falar, nossa, Maíra é um exemplo. Alguém pode falar, nossa, essas ideias não têm nada a ver. Então, acho que são muitas frases evasivas para muitas entregas tangíveis que a gente tem que fazer. Então, eu acho que tem uma falta de definição de papel, renovação dessa definição, tem ali mais ou menos um cargo, e quando isso vai se atualizando, ninguém fala mais sobre isso, a vida vai correndo ali, né? Eu acho que esse papel ele pode ir mudando, mas ele não pode não existir. A gente pode debater se ainda está no papel, se não está, se isso vai ficar para outro lugar, se ainda faz sentido, mas não pode não existir uma definição. E, às vezes, conversar com as pessoas, desde o que seu time imagina, porque às vezes está escrito lá, amor, não adianta escrever 10 vezes. As pessoas têm o próprio imaginário delas sobre o que um líder deveria fazer ou deixar de fazer. E aí você vai ver o que elas imaginam que o líder faz, você vai pedir para a diretoria descrever, de repente é uma outra coisa. E essas pessoas se conversam, falam, gente, olha que engraçado essa definição de liderança pelo time. Olha a mesma liderança sendo definida pela diretoria. Né? E o que a gente vai fazer com esse negócio? Como é que é esse meio termo? Como é que a gente comunica para o time que não é bem assim, que eles estão imaginando que uma liderança faz? E como é que a gente avisa para a diretoria que só o que eles querem não vai dar vazão de atender esses colaboradores, esses anseios, assim. Então, existe uma necessidade de diálogos que tem uma camada de complexidade na minha visão, e aí as pessoas não querem ter. Porque, Maíra, que complicado, não sei o quê. Aí eu sempre brinco, não, porque agora tá tranquilo, tá fácil, né? Agora vocês estão sem problema nenhum, então é melhor deixar como tá, vamos fazer isso. Porque a galera, às vezes, quando você vai apresentar um método novo, quando você vai apresentar um outro jeito de construir, vem com esse negócio, porque isso é complicado, porque não sei o que. Eu falo, bom, então tá tudo bem agora. Então vamos deixar como tá, já que não tem, né? Porque as pessoas também não entendem isso, já é complicado como tá. Vamos então testar outras coisas? E existem modelos de trabalho baseados em autogestão, né? De sociocracia, holacracia e outros modelos que prevêem essas mudanças de papel, por exemplo. A gente teve as famosas squads do Spotify, que já previa times organizados em torno de problemas ou de fluxo de trabalho, e não, tipo, RH para um lado, tecnologia para o outro. Será que em pleno 2024, ainda ter esses times tão bem contornados, tem nexo? Será que as coisas não são um pouco mais fluidas? Então, eu acho que a discussão que acontece nas empresas é essa. Geralmente, esse papel ele foi definido só quando entrou. Ninguém nunca mais falou sobre isso, ficou cada um dentro da sua cabeça, achando que quis. A contraproposta, geralmente, é pedir para o time desenhar. Eu gosto muito dessa atividade. Pedir para a diretoria desenhar e fazer um comparativo do que a própria pessoa acha que é o papel dela. E todo mundo dá de cara com aquilo. Eu gosto de mostrar para todo mundo ver assim, tipo, como a gente pensa diferente. E a partir disso, desenhar algum papel e combinar que vai mudar. Porque eu acho que as pessoas sofrem muito numa ideia de que isso é fixo. Aí toda vez que muda, vira um parto. Gente, não vai ter como. Não vai ter como. Os papéis vão mudar. E se ficar sofrendo toda vez, vai ser pior. Eu acho melhor abrir um canal, tipo, vamos combinar. De 6 meses a gente já fala de papel. Já fala. Só que se não tem um ritual e não tem uma ferramenta, tá cada um por si no bom senso. E esse não é um bom jeito de resolver as coisas.
Eu vou puxar esse gancho até do que você falou em relação a desenvolvimento como um treinamento de capability ou de soft skill e muito mais a gente pensar na metodologia, né? Eu tô entendendo um pouco do que você está falando, que você vê até, esse é um papel do próprio RH de trabalhar um pouco mais, né? Em como vão ser essas conversas e discussões sobre os papéis, de olhar quais são os objetivos comuns e, às vezes, até de definir se nós somos uma empresa que vai ser guiada por problemas e objetivos ou por papéis e escopos bem definidos. Porque é isso que você falou, um squad, de repente você solta o problema e deixa as pessoas se auto-organizarem. Ou não, nós somos uma empresa que gosta de ter fluxogramas, os papéis mais definidos. Pela minha perspectiva como líder de RH, de que duas coisas, né? Uma que eu falo que essa função do business partner, eu tenho sido um crítico agora grande da gente usar essa nomenclatura e desse escopo, que ele acaba sendo um escopo que é meio amorfo, não consegue apoiar tanto, não consegue liderar mesmo e trazer essas outras discussões, então acho que tem que ser separado e as coisas têm que ser um pouco mais específicas. E porque o business partner, isso eu falo bastante para o meu time, e é interessante que bateu com uma coisa da sua visão. O líder, às vezes, ele está num buraco. Você está dentro de um buraco, você não está conseguindo enxergar o que está fora do buraco. E aí, se você tem uma empatia muito grande, esse papel do BP tende a pular dentro do buraco junto com o líder. Aí são duas pessoas dentro do mesmo buraco. Então, na verdade, o papel, isso que você fala dessa curadoria ou dessa coisa de ter uma visão e ajudar a pessoa ajuda a pessoa a sair do buraco. Não entra no buraco junto com ela, porque senão o problema, você vai estar ali, dentro desse aspecto, né? Então, a gente, de fato, precisa usar, cara, estender uma escada. Você tem várias maneiras de sair do buraco. Você pode até encher o buraco de água para a pessoa conseguir sair. Mas, assim, se a gente não oferecer essas alternativas e a gente pular dentro do buraco junto com essa liderança, parece realmente que é um problema que não tem solução, né? A gente não consegue sair daí. Eu sinto que a dificuldade de sair do buraco é porque a gente vai muito para esse lado emocional, esse lado de agradar todo mundo e tudo mais. E às vezes o jeito de agradar todo mundo é justamente sendo a pessoa pragmática da mesa. Né? Quando a gente trabalha em autogestão, por exemplo, a gente trabalha muito assim, gente, todos os problemas podem ser resolvidos com cria-se um papel, cria-se um grupo que vai olhar para isso, cria-se um acordo para lidar com isso, cria-se um manual para... A gente traz, assim, coisa de pegar para resolver esse problema. Se nada disso resolve esse problema, aí sim, ele é de um cunho pessoal, de um cunho emocional, que eu tenho questionado muito se é papel das empresas tratar disso também. Eu acho que foi meio longe demais a história da empresa é uma família, agora a gente já descobriu que não é. Mas, ao mesmo tempo, com essa coisa toda do burnout, da depressão, se coloca nessa média liderança um papel quase de terapeuta e psicólogo. Eu fico assim, gente, qual é o limite do que uma empresa pode resolver e do que é um problema social, estrutural, governamental e de saúde, assim, pública, sabe? Eu acho, claro, que as empresas têm um papel muito grande nisso tudo, uma influência nisso tudo, principalmente no burnout, que é tido como uma doença do trabalho, mas eu acho que fica se colocando nessa liderança um papel muito emocional. Essas teorias de liderança são muito assim, empatia, vulnerabilidade, gosto muito, mas no dia a dia, na hora do vamos ver, é tarefa que não está sendo feita, é resultado que não está sendo entregue. E aí, qual é o ferramental que eu tenho de acordo, papel, manual, grupo de trabalho, metodologias e práticas para dar visibilidade? Galera, não tem. Fica muito nesse gosto de você ou não gosto, somos amigos ou não somos. Entra nesse lugar de... as pessoas têm que ter colaboração. Se eu chego lá, as metas são individuais. Gente, meta individual vai incentivar um comportamento individualista. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, práticas estimulam comportamentos. Se você quer mudar comportamentos das pessoas, para de ficar mandando todo mundo para terapia. Vai para terapia, todo mundo agora acha que pode dar esse diagnóstico. Não, você dentro do mundo corporativo, como liderança, está na sua alçada mudar as práticas. Você não consegue mudar um por um. E a galera tenta. Você consegue pensar, essa prática aqui não está incentivando o comportamento que eu quero. Qual é a outra? O que eu tenho que mudar aqui nesse design, né? Quando a gente cria um aplicativo, a gente não cria do melhor jeito para a pessoa conseguir ir lá e se resolver e fazer o que você quer que ela faça. Como é que você cria um design de trabalho para as pessoas fazerem o que precisa ser feito? Eu acho que tem um ponto que você trouxe que é importante, que é a questão dos limites. Eu acho que, assim, trabalhando com pessoas por muitos anos já, eu vejo que a gente tem muito movimento pendular, né? Então, há 2, 3 décadas atrás, a gente via que liderança era um tema muito deficitário. As pessoas não olhavam aquela coisa de deixar seus problemas na rua, entra na empresa e aqui você tem que fingir que está tudo bem e faz o que você tem que fazer.
Aí talvez a gente foi para esse outro lado e eu gosto muito de um diálogo que é entre a Brené Brown e o Adam Grant, que ele provoca ela, ele fala, cara, muito legal essa questão da vulnerabilidade, mas eu não sinto que eu deveria ser um livro aberto. E aí ela fala um negócio que para mim é perfeito, que é a interpretação errada que as pessoas tiveram, que a vulnerabilidade não quer dizer você abrir sua vida. Vulnerabilidade quer dizer, olha, eu consigo te ajudar até aqui, ou o que eu espero de você vem até aqui nesse momento. O que eu espero que você lide comigo, eu estou vivendo uma situação assim assado, então talvez vão cair alguns pratos aqui nesse momento. Então, eu acho que o importante é da gente achar esse limite, que é isso. Acho que a liderança ela precisa lidar com o impacto. Se tem uma pessoa que está tendo uma questão de saúde mental e está impactando ali na empresa, a liderança tem que apoiar, encaminhar aquela situação, dizer, olha, vamos entender como que a gente pode suportar dentro dos limites de até onde a gente vai, vamos renegociar algumas coisas e tudo mais, mas tem coisas que você precisa resolver em outras instâncias. Então, em eu outras acho esferas. que E o que é associado ao perfeito? Porque eu sempre tive um incômodo que quando eu fui assumindo cargos de liderança, eu comecei a me sentir desconfortável. Parecia que eu não era boa o suficiente, que eu não sabia o suficiente. Aí eu fico pensando, qual é a cara, qual é o gênero, qual é a cor de quem é um exemplo? Porque eu acho que também cai nesses lugares de viés de diversidade, entendeu? E aí vai na nuance, porque um homem pode botar uma blusa branca e uma calça jeans e de repente ser considerado um exemplo. Será que uma mulher sem maquiagem, de blusa branca e calça jeans é uma líder, por exemplo? As pessoas vão dizer que mas não é bem assim que as coisas funcionam, entendeu? Quando eu comecei a ocupar cargo de gestão, que foi muito nova, mulheres ainda usavam salto, tem toda uma questão. Eu mesmo, hoje em dia eu não uso mais salto, mas assim, maquiagem, fazer a unha, sei lá o quê, eu gosto. Mas por mim eu não estaria assim em todos os ambientes. Eu já faço intencionalmente porque eu quero ser ouvida. Eu não quero que a minha imagem impeça que as pessoas ouçam o que eu tenho para dizer. Então eu faço intencionalmente, mas talvez um homem muito mais básico do que eu vai ser ouvido sem nada disso. Então eu também fico nessas discussões, né? Que eu acho que muitas coisas do mundo corporativo caem nesse lugar um pouco evasivo, entendeu? A vulnerabilidade virou o que as pessoas entenderam. Entendeu? Cada um da sua própria interpretação, ninguém combina, não tem um combinado. O que é vulnerabilidade nesse time, nessa empresa? Porque às vezes a vulnerabilidade é justamente você dizer que você não consegue, que você não é capaz. Aí eu falo, vulnerabilidade, o time que é só pra ele, né? Vai um líder dizer, olha, eu não sei desse assunto. Mas como assim? Você não era o gerente? Você não devia estar sabendo? Como é que promoveram você sem esse conhecimento técnico? Eu já liderei times que eu não tinha todo conhecimento técnico. E eu falei, gente, mas vocês já têm o conhecimento técnico. O meu é de negócio, o meu é de estratégia. E as pessoas não entendiam isso. Que para elas, para eu dar o exemplo, eu tinha que saber tanto quanto elas daquele techniquez que eu não sabia. Então, assim, o exemplo, o bom senso, a vulnerabilidade, ficou uma coisa aleatória. Por isso que eu acabo sempre voltando para esse lugar. Gente, vamos lá. As metas estão definidas, os papéis foram entendidos, os acordos estão explícitos. Os nossos rituais, todo mundo participa e sabe o que está fazendo ali. As nossas reuniões, como elas estão? Eu gosto de trazer para esse lugar. Porque, às vezes, o nosso problema, que a gente está achando que é psicológico, às vezes é uma indefinição de determinadas coisas. Que poderia acontecer, que é uma coisa tangível. Mas como a gente fica nesse campo do imaginário, do, sei lá, muito filosófico, a gente não resolve. E uma das coisas agora que eu estava curioso é nesses últimos tempos você também tem lidado com a questão de as pessoas mais jovens, as novas gerações do mercado de trabalho, e criou-se uma... Eu não sei se é um mito, uma lenda urbana, ou se de fato tem algum fundamento na realidade, de que assim, as novas gerações não almejam liderança. Você sente que isso é um fato? Não, isso é uma coisa. Assim, todas as pesquisas apontam, você conversa com jovens. Eu mesmo desisti, eu falo que eu sou Gen Z tardia. Porque, cara, geralmente a média gerência vai ganhar ali de R$1.000 a R$3.000 a mais para ter muito, muito mais responsabilidade e problema, tá entendendo? Eu já fiz essa pesquisa nas minhas redes sociais. A galera ganhava de R$1.000 a R$3.000, era geralmente esse range, para ter muito mais responsabilidade, para ter muito mais problemas, né? Quando você dá é um salto que você dá para ir pro próximo, mas assim, a que custo, quanto tempo, quanto dinheiro? Eu acho que, antigamente, tinha essa coisa do status, do poder atrelado, e aí os millennials, né, e as gerações anteriores ainda caíram nessa conversa, e também porque parecia um único rumo de como se levar a vida. Como é que tu fazia isso? Como é que você ia fazer? Era o único jeito de ganhar mais. Mas agora com carreira em Y, com muitas pessoas querendo empreender, né? 50% da geração Z, mais de 50% quer empreender. Mas é engraçado porque nos millennials já tinha uma quantidade boa de gente que queria empreender, essa ideia do empreendedorismo muito forte.
Não sei se concordo, porque cai na pejotização, cai em outras questões, mas existe essa ideia, não tem como lutar contra ela. E aí o jovem fica, caramba, eu vou demorar 10 anos para sair de 1.000 para 10 mil reais, que é mais ou menos esse, né? Se você não tá numa empresa de tecnologia e tal, vai demorar um pouco mais. Para assumir um cargo de liderança para ganhar 2.000 e ficar vendo um monte de gente perturbando meu ouvido, entendeu? Porque a gente quer que os outros sejam exemplo, mas vai você lá. Eu falei, Deus me livre ser exemplo. Quando eu saí de cargo de liderança, eu falei, não, eu não quero ser exemplo de nada, amor. Se é pra ganhar 1.000, 2.000 a menos... Porque assim, como eu não vou dar conta de ser exemplo para todo tipo de pessoa em todo tipo de lugar adulta, entendeu? Fica cada um esperando o que quiser de mim. Eu não quero que esperem nada de mim. Viralizou recentemente um meme da Anitta, já viu? Que aí perguntam pra ela o que esperar pra ela nos próximos anos. Ela, gente, não espera nada de mim, tá? Tô entregando pouco, tô deixando fluir. Eu falo, cara, não dá eu não quero que crie expectativas de mim, entendeu? Então, acho que esse jovem, ele já cresce com essa consciência. Ele já tem mais case do pai, da mãe, de não sei quem que se matou de trabalhar, um monte de adulto tendo burnout, o dinheiro valendo pouco, a economia confusa. Os líderes deles. Eles vêm os líderes deles cheios de problema, família caótica, não tem dinheiro pra comprar a casa, entendeu? Cara, parece muita responsabilidade para pouco dinheiro, né? E você fica numa situação... Em cargos anteriores, tá, mas eu vou cobrar vocês que sejam uns exemplos. Não foram vocês que me ensinaram essa frase? Me dê o exemplo aí. Me diz aí o que eu tenho que fazer. Entra muito nesse lugar. A gente é muito mais ensinado a obedecer, né? Desde pequeno, nossa mãe mandam e a gente obedece. Na escola, o professor manda, a gente obedece. Sempre parece um lugar mais confortável. Um lugar, cara, cadê meu chefe? Alguém me diz o que eu tenho que fazer hoje, que daí eu vou ali e faço. Ficam esperando esse comando. São poucos que querem assumir esse papel de, não, eu vou comandar. Porque junto com esse papel vai encaminhar que, você falou sobre agradar, você vai desagradar alguém. Quem cresceu demais na carreira, assumiu cargos de liderança, você quer, alguém vai te odiar em algum momento. Se você ficar apegado à ideia de todo mundo gostar de você, você vai ter problema, você não vai conseguir crescer. Teve a Madonna, quando teve aqui, alguém falou, porque a Madonna é muito polêmica, não sei quem gostava da Madonna. Aí no Twitter alguém disse, a gente não vira Madonna agradando todo mundo. Eu falei, é isso, amor, quem quer virar... Então, eu acho que tem isso, esse jovem. E dá trabalho, tem polêmicas, é desgastante. Então, o jovem não é lenda. As pessoas não querem porque demora demais, é pouco dinheiro, abala muito a saúde mental e você talvez não consiga botar energia no seu plano B. Se você for um gestor, se você tiver cargos menores, talvez você consiga ter energia para outras coisas. Não, e você falando, eu fiquei até pensando, esse é mais um problema para a média liderança, né? Porque você tem ali o liderado que não quer ser líder, que ele tá ali, tipo, não, eu vou ficar nessa posição, não espere, às vezes, se eu me desenvolver, não vai ser para ser líder, é para pegar mais projetos, ter mais impacto, mas não para ser líder. E aí a média liderança fica mais afogada e, por consequência, a alta liderança também, né? Porque a gente tá muito preso a essa estrutura de trabalhar, esse jeito de organizar times, entendeu? E se tivessem outros jeitos de organizar time? E se os cargos fossem outros? Mas ninguém nem se pergunta. Aí se eu faço essa pergunta, no LinkedIn não viraliza. As pessoas estão tão banhadas na ideia que só tem esse jeito de se organizar e esse jeito de crescer e esse jeito de ganhar dinheiro, que qualquer alternativa a isso parece uma revolução, entendeu? Eu lamento muito isso. Porque existem outros jeitos de distribuir o poder, a tomada de decisão, não sei o quê. Existem testes circulando no mundo inteiro, ou empresas que já funcionam assim. Tem algumas grandes, mas outras menores, mas custo experimental, então até cada empresa tem a curiosidade de desenvolver o seu próprio jeito. Parece que fica todo mundo esperando o case de alguém para copiar. Fala, gente, quem tá pautando a mudança não espera o case de alguém para copiar. Você vai lá, você é o case que os outros copiam, entendeu? Então gera um sofrimento porque a gente tá preso nessa ideia. A gente não pensa assim, tá, as pessoas não querem mais ser líderes, mas o trabalho tem que ser realizado. Só tendo líderes e cargos assim que o trabalho é realizado, e se pudesse ser realizado de alguma outra maneira, que outras maneiras poderiam ser testadas e coexistirem? Não, a galera não tem nem curiosidade, pô. Aí eu fico indignada. E se a gente tá nesse presente distópico, em que ser líder parece... E eu tô falando isso agora da percepção de que, de fato, as pessoas elas estão com uma coisa em relação à questão de ser líder. Apesar de ainda existirem pessoas que gostam desse exercício. Eu gosto bastante de ser líder. Por outro lado, eu brinco que eu preciso de alguns momentos de liderar time, volta para ser contribuidor individual, volta para liderar time, volta para dar uma... Porque realmente
é uma coisa que demanda bastante. O que você pensa, e eu achei interessante que você estava falando dessas novas organizações de trabalho, agora pensando em futuro do trabalho, o que pode ser feito no presente ou no futuro próximo para a gente construir um futuro em que as pessoas voltem a olhar e falar, cara, putz, ser liderança talvez seja interessante de novo. Além do escopo dessa liderança, que a gente acho que já chegou à conclusão de que de fato ele está muito, muito demandante, o que mais? O que as organizações podem fazer? Eu acho que a gente precisa ver a liderança como um fenômeno e não como um papel, um cargo. Mas alguém pode liderar um tema, por exemplo. Alguém pode ser especialista naquele contexto, naquele projeto, essa pessoa é um líder daquela coisa. Talvez, tipo que você falou, talvez eu pudesse ser mais normal, me revezar entre... Em alguns momentos eu sou líder, outros eu sou uma pessoa que estou fazendo uma tarefa. Nesse projeto, que tem a ver comigo, que as pessoas me reconhecem como líder. Esse projeto fulano, só pode ser. Porque eu sinto isso, não é que eu gosto do cargo de liderança, eu simplesmente sou assim. Quando eu vejo, já tem gente ao meu redor, quando eu vejo, já fiz um movimento, quando eu vejo, o povo já tá... Eu já sou assim. E em todas as empresas, em todos os lugares, tem gente que já é assim. Os outros vêm. Né? E se liderança fosse por eleição? A gente abriu um cargo novo. Quem vocês acham na empresa que poderia assumir esse cargo? Vocês querem indicar? Na autogestão é por votação, vocês sabiam? As pessoas indicam quem abriu um cargo novo na empresa. As pessoas que trabalham na empresa e falam, acho que nesse time novo podia ser fulano. E aí, quem quiser também pode se candidatar para ser daquilo, mas vem as indicações das próprias pessoas. Às vezes o fulano fala, nossa, ele nem sabia que as outras pessoas viam nele uma liderança. Mas aí ele se revela uma liderança. Imagina que aquela pessoa vira o líder, cara, tá todo mundo muito mais engajado. Foi o próprio povo que disse que aquela criatura era melhor para estar ali. Então eu acho que tem. E aí, se aquela pessoa nunca quis ser líder, de repente ela, nossa, meus colegas me veem como líder, né? Ela pode parar para refletir. É muito diferente de ser empurrado para um cargo para ganhar mais, ou porque alguém botou você nesse cargo, ou então... mas agora que eu virei líder, você para sempre? Não, é nesse projeto. Talvez a gente tenha que pensar em outros modelos de remuneração. Não, tem um salário base, mas quando você se pluga num projeto, tem mais isso. Quando você não está... Como você está como liderança, você ganha um bônus. Quando você não é liderança, você volta ao seu salário. Então... exercitar modelos, imagina. Eu sempre me agoniei nas empresas porque eu gosto de um monte de assunto. Aí você entra num time, você não pode fuxicar. Se você falar no outro, vão te chamar de intrometida. Mas eu tinha um negócio para dizer que podia ajudar o fulano, sabe? Eu acho que movimentos mais flexíveis de eleição de liderança, liderança por indicação, como um fenômeno social, como alguém que é reconhecido pelos outros, não alguém que é empurrado, porque esse é o único jeito de ganhar mais dinheiro. E se você virar líder, nunca mais você vai poder ser outra... sabe? Eu acho que modelos mais flexíveis de trabalho também, carga horária. Gente, é absurdo só ter modelo de 8 horas. Existe trabalhar 4 horas por dia. Por que ninguém dá de opção? Como é que eu vou segurar a Gen Z? Oferece part-time, metade do salário. Você fica tão engessado no modelo de 8 horas que não pensa, não, vou oferecer. Eu já trabalhei num banco, porque eu estava querendo empreender, eu ia negar o cargo. Eles queriam muito que eu ficasse. Maíra, metade do dia, metade do salário. Eu falei, gostei, me dá, que daí outra metade eu vou fazer o que eu quiser na minha vida. As empresas precisam normalizar modelos outros, sabe? Então, assim, tem encaminhamento. Eu acho que o futuro do trabalho, ele vai ter mais essa, ou deveria, essa flexibilidade de papéis. Uma hora eu tô, outra hora eu não tô. A remuneração talvez flutuar quanto isso. Lideranças são reconhecidas pelos outros, não é empurrada porque é o único jeito de crescer na empresa. Poder voltar atrás sem isso virar um drama, ai meu Deus, perdi minha carreira. Acho que essa flexibilidade, ela deveria ser mais normalizada, porque é muita mudança, é muita novidade. Ninguém vai dar conta se a gente ficar preso nas 8 horas, preso no papel, preso no salário, preso no cargo, sabe? Eu acho interessante, tem vários pontos que você trouxe que são, talvez alguns mais distantes, alguns mais próximos, né? Que eu concordo muito, eu acho que a gente tem baixa flexibilidade ainda de pensar nesses acordos, então a questão do trabalho part-time. E tem um livro bem legal, inclusive, que é a vida de 100 anos. A gente ainda organiza a nossa vida em relação ao trabalho como se a gente tivesse uma expectativa de vida de 60, 70 anos. Só que a gente vai viver 100. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar até os 85 neste esquema que você tem, sem parar, para daí se aposentar e ter 15 anos de vida que estão sobrando. Não. E aí eles vão brincando com vários aspectos da vida. É um economista e uma psicóloga e eles vão trabalhando um pouco disso. Que eu acho que é isso, a gente ainda precisa trabalhar com essas integrações.
E eu acho que tem muita coisa dentro desse modelo. Essa coisa o próprio setor público faz isso, né? Você tem um cargo de analista da Receita e você pode virar um líder de time, depois você é exonerado desse cargo, você volta para essa parte do analista de equipe. Então, realmente, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer que a gente ainda não começou a fazer. Talvez porque a gente faz da mesma forma como a gente fazia na década de 90. Que eu volto com a falta de repertório. Por isso que eu Sim. trouxe a questão do RH como alguém que... Vamos experimentar, sei lá o quê, pelo menos num grupo, pelo menos por um tempo e tal. Eu acho que falta esse repertório e falta uma coragem mesmo de testar umas coisas, entendeu? Sempre vai parecer cômodo ficar como tá. Que por mais desconfortável que seja, esse desconforto eu já conheço, entendeu? Existe um ganho oculto de me manter como eu estou, que é o ganho de é ruim, mas eu sei como é que é. Né? O outro é ruim, mas eu não sei como é que é ainda. Eu não sei se é bom, mas eu não sei como é que é, então, sabe? Outros esquemas, outros rearranjos sociais são necessários. Isso no aspecto do trabalho, de relacionamento, da convivência, em vários aspectos. Só que acho que em algum momento a gente acredita numa suposta estabilidade, no suposto controle das coisas. E aí, quando alguém conta pra gente que não é bem assim que as coisas funcionam, a gente sofre demais tentando fazer a manutenção, se apegar ao fio que sobrou daquilo que era como eu queria que fosse ou como eu aprendi a ser. Né? É muito esquisito mesmo ser ser humano, né? É uma coisa complicada. E a gente precisa, então, testar, experimentar, se abrir, mesmo que eu não confie ou que gere desconforto. Acho que a gente tem uma ideia muito grande, busca muito uma concordância. Vamos aqui entrar num consenso, talvez a gente não entre num consenso. Se tem um lugar que a gente deveria concordar em discordar, é dentro das empresas. A gente não se escolheu, mesmo família, nem família a gente escolheu. Nossos amigos que a gente escolhe, a gente não necessariamente concorda com tudo. Imagina com um monte de gente que não foi a gente que escolheu. De onde que a gente tirou essa ideia que a gente ia viver em harmonia? O conflito ele é necessário para a criatividade, para a inovação. A gente não pode ver o conflito como, ai, que climão, ai, que ruim. Não, gente, é só um conflito. A gente vai resolver e amanhã tem outro, entendeu? Bom dia, sabe? Porque é isso. A gente tem muitos anos para viver. Não é possível, né? Você não acorda um dia e fala, mas tinha que ser assim? Eu comecei, gente, depois que esse negócio, eu trabalhei CLT há muitos anos, né? Um belo dia que eu amanheci e pensei, 8 horas por dia? Quem definiu isso, hein? 7 dias, aí trabalha 5. Gente, do nada me deu uma epifania. Eu falei, gente, não tem... Não. Só começar a trabalhar 11 meses para tirar um de férias. Quem decidiu? É desproporcional. Não podia ser 6 meses trabalha e 6 descansa? Por que não podia? Porque economia será? Que foi desenhado para funcionar dessa maneira e que outros desenhos poderiam existir e que outras coisas a gente poderia abrir mão, né? O que a gente está chamando de desenvolvimento, por exemplo? Eu ainda acho que a Latinoamérica deveria ter outros referenciais de liderança. A gente ainda se baseia nada contra Harvard e não sei quem, mas assim, eles são estadunidenses, eles são europeus. Eles cresceram no modelo de colonização de outros países. Aí a gente, os colonizados, a gente vai olhar para esse mesmo referencial e liderar e tomar decisão nas empresas no Brasil e na América Latina. Gente, aqui a gente é de outro jeito. Será que não tem outro jeito de trabalhar, de liderar? Né? Adoram falar aquela estatística que o brasileiro é o mais improdutivo do mundo. Uma pesquisa muito doida. Onde você vai no Brasil, falam que a gente é super criativo, que a gente trabalha muito mais que a maioria e não sei o que lá. Então, assim, o que a gente está chamando de trabalho, o que a gente está chamando de esforço, o que a gente está chamando de produtividade e o que a gente está chamando de liderança. Porque daí não dá pra gente ficar tomando conselho, sei lá, amo Brené Brown, Adam não sei quem, mas será? Eles estavam aqui com a gente? Não sei. Entendeu? Eu tô numa de escrever um livro e desenvolver uma tese por conta disso, porque a gente está precisando de mais brasileiro, latino-americano, dizendo qual é a treta. Porque eu acho que a gente devia estar testando outras coisinhas por aqui, em vez de achar o jeitinho brasileiro esquisito, patentear e sistematizar, talvez esse como método, sei lá. E aproveitando mais disso do que negando determinadas coisas para tentar copiar modelos que não foram feitos pra gente, pela gente. Eu tenho essa hipótese, que talvez em algumas coisas a gente bata a cabeça, que a gente está copiando gente que nem nos consultou na hora de criar os seus modelos de liderança, entendeu? Eu tenho essa hipótese aí, espero comprovar ela nos próximos. E a gente está assim, caminhando aqui para o final, e uma pergunta que a gente faz para todo mundo, e eu imagino que vai render bastante com você, é: o que você está lendo? O que você está ouvindo? Nossa, o que você está assistindo que tem te inspirado, seja para falar sobre trabalho ou não?
né? Cara, eu tô muito nessa pira de Latinoamérica recentemente. Eu vou tentar um mestrado disso, talvez. Eu tenho lido muito sobre teoria econômica. Eu sempre falo isso para as pessoas que me seguem. Eu falei, o erro de vocês é ficar lendo livro viralizado, coach de não sei do quê. Quando aquele livro tá na moda, eu já nem leio, mas todo mundo leu. Eu quero dizer o que ninguém tá dizendo. Eu quero pensar o que ninguém tá pensando. Onde é que eu vou buscar esse referencial? Não é no livro que tá viralizado, entendeu? Eu sempre falo desse livro, A Quinta Disciplina, do Peter Senge, A Arte das Organizações que Aprendem. Sabe quantas lideranças leram esse livro ou conhecem? Sei lá, menos de 5% nos treinamentos de liderança que eu dou. Então, por que todo mundo já não tá sabendo desse homem? Pelo amor de Deus. Sabe? Quando eu falo de design organizacional, pouca gente tem conhecimento, né? Eu uso aqui no Brasil porque eu gosto de indicar conteúdos em português, esse assunto é mais evoluído lá fora. Tem a Target2, que é uma consultoria, não sei se vocês conhecem, que fazem vários conteúdos sobre isso, tipo uma das inspirações até pra minha empresa. Mas eu entrei muito nessa pira de Latinoamérica. Eu tenho estudado muito sobre a CEPAL e os cepalinos, que são os caras que trouxeram essa ideia de, cara, né, lá nos anos, um pouco antes ali dos anos 30, tipo, cara, a gente saiu dessa questão teve a abolição, e como é que a gente vai desenvolver teorias econômicas para o nosso desenvolvimento aqui na Latinoamérica. E porque o jeito que desenvolveu as teorias econômicas vai impactar, obviamente, no jeito que as empresas se organizam, já que a industrialização é a tese principal do desenvolvimento econômico. Aí eu fui fuxicando, cheguei lá, gente. Tenho olhado para isso, tenho olhado muito para conteúdos de antropologia, principalmente na figura do Michel Conforado e da Consumoteca. Eles têm podcast, eles têm alguns conteúdos nisso. Porque eu fui muito ali para psicologia, eu falei, mas não é só entender o ser humano, é entender como as coisas se relacionam culturalmente na sociedade. E eu fico nessas piras, entendeu? Eu tô olhando para... Agora é muito Latinoamérica, economia mesmo, assim, uma coisa meio doida. Eu nem gosto desse assunto, mas eu senti que... Eu fui cavando, cheguei lá. Tem tudo a ver, né? E de pensar em teorias de liderança, então, baseadas nos nossos problemas e não nos problemas que alguém supôs e fez hipótese fora do Brasil e da Latinoamérica, juntando com questões antropológicas e culturais do Brasil também, da América Latina. Essa é a minha pira atual de design organizacional. Como eu falei, galera da Target2 e os conteúdos deles em português. Eu gosto de me referenciar coisas aqui e tal. Eu acho que essa é minha. Tô pensando aqui se tem mais alguém... mais alguma coisa, mas eu acho que assim, minha pira atual tá bem fresca nisso, assim. Não, muito bom. Muito acho legal. que tem bastante coisa para o pessoal anotar. A gente coloca na descrição do vídeo e do episódio. Maíra, super obrigada. Foi ótimo. Acho que é um assunto que nos próximos anos a gente ainda vai ler e ouvir. Vai, gente. Por isso que eu tô organizando tudo isso. Espero lançar ano que vem meu livro Liderança Subversiva. Esse nome é meu. Eu falo, cara, a gente precisa de uma subversão. A gente precisa de líderes que tenham coragem de testar outras coisas, de quebrar alguma regra, de trair as normas, entendeu? Tem um livro chamado Alma Imoral que ele fala. Vai ter que ter tipo uma traição para haver uma mudança. E eu tô sistematizando um pouco desses conhecimentos, porque eu não acho que eles são tão óbvios assim. E é isso, porque eu fico, cara, eu vou contar pra todo mundo que isso existe, pra eu pelo menos acessar o referencial, entendeu? Porque senão não sabe nem que existe, aí eu fico... Tem um livro chamado Utopia para Realistas, que ele fala que o fato de você não ver as coisas ou não ver as soluções, não quer dizer que elas não existam. No máximo é um sinal da sua falta de conhecimento e de criatividade. Total. Então eu gosto dessa ideia de botar no mundo pra o povo achar, entendeu? Maravilha. Muito bom. Não, fechado. Super obrigada. Valeu demais pela presença, viu, Maíra? Obrigado mesmo. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Espero que renda aí muitos assuntos pra gente. E aí, gostou do papo? Acompanhe os nossos conteúdos em cajuína.org e não perca os próximos episódios.